Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Wellington em Raciocínio Lógico para Concursos, dando continuidade, nós já iniciamos falando de proposição, falando dos princípios da proposição e agora vamos dar continuidade ao raciocínio lógico, exatamente. Vale salientar que nós damos aulas de matemática básica para vestibulares e concursos, para o Enem. Nós damos aula de matemática básica para reforço do ensino fundamental e médio e também damos aulas de cálculo 1, 2, 3, equação diferencial, álgebra linear, geometria analítica, eletromagnetismo. Damos aulas de pré-cálculo para os cursos de engenharia. Exatamente. Você quiser tomar aula conosco, além de física básica, física para concurso, estatística, e você quiser tomar aula conosco, está aí o WhatsApp / Telegram 11 98136 6877, exatamente, 11 98136 6877, esse amigo que vos fala, Professor Wellington Santos. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal no YouTube e vamos em frente falando a respeito, dando continuidade na realidade ao raciocínio lógico, exatamente. Vamos lá? Muito bem, vamos dar continuidade ao raciocínio lógico e vale salientar que o raciocínio lógico, nós temos aí tipos de proposições simples, ou seja, a primeira proposição, a proposição simples, são aquelas que não possuem proposição como parte integrante de si mesma. Exemplo, o Wellington é professor. Esse amigo que vos fala é professor, ok? Compostas, união de duas ou mais proposições simples. Para unir duas ou mais proposições simples, é preciso conhecer os conectivos. Exatamente, para você unir duas ou mais proposições simples, é preciso conhecer os conectivos. E quais são esses conectivos, professor Wellington? Estão aí os conectivos. O conectivo e ou mas, que é o conectivo de conjunção, E o símbolo dele é esse circunflexo. O conectivo ou disjunção inclusiva, na qual o símbolo dele é um V. Ou, que é a disjunção exclusiva, que o símbolo dele pode ser um W ou um V com um traço embaixo, ok? Se, então, que é a condicional ou implicação, que o símbolo dele é uma seta. Se, somente se, que é bicondicional, que é, no caso, uma seta com duas pontas. É a bicondicional. E o modificador não, que é para negação, nós temos aí o tio ou uma cantoneira. Exatamente. Disjunção exclusiva é aquele conectivo que parece, mas não é. Depois você vai saber, quando nós colocarmos aí as tabelas verdades, você vai entender cada um deles, ok? Para decidir se uma proposição composta é verdadeira ou falsa, é preciso saber o valor lógico das proposições simples e o tipo de conectivo que as une, ou seja, o conectivo que vai unir, você vai saber se uma proposição composta ela é verdadeira ou ela é falsa, ok? Tabela verdade é o instrumento capaz de definir o valor lógico de uma proposição composta. Para montar o número de linhas de uma tabela verdade, usa-se 2 elevado a P, na qual P representa o número de proposições simples. Por exemplo, 2 elevado a... Se tiver 3 proposições simples, então quantas linhas nós vamos ter? Se no lugar desse P fosse 3, seriam, no caso, 8 linhas, ok? 2 elevado a P. Quantos? O P vai representar o número de proposições simples, certo? E aí nós vamos ter o número específico de linhas, ok? Exemplo, quantas linhas terá esse texto? Se tivesse havido má fé em minhas decisões, teria havido recurso de desperdícios municipais em minha gestão e eu teria sido beneficiado com isso. Ora, aqui nós temos um se então,
né, se tivesse havido uma fé em minhas decisões, no lugar dessa vírgula aqui, está oculto o então. Então, teria havido recursos, ou melhor, teria havido recurso de desperdícios municipais em minha gestão. Ou seja, eu tenho mais um conectivo aí, que é o conectivo e eu teria sido beneficiado com isso. Então, aí nós temos três proposições simples, o se e o então, né? Vamos contar como duas, e o conectivo eu tenho aqui, se tivesse havido uma fé, uma proposição em minhas decisões, uma proposição simples. Teria havido recursos de desperdícios em minha gestão, mais uma proposição simples. Eu teria sido beneficiado com isso. Então, nós temos aí três proposições simples. Então, 2 elevado aí, voltando um pouquinho aqui, 2 elevado a P, no caso, vai ser o quê? 2 elevado a P, eu vou ter o quê? No lugar desse P, eu vou colocar 3, 2 elevado a 3, 8. Então, eu vou fazer uma tabela verdade com 8 linhas, ok? Conectivo e ou conjunção. Nós temos aí a conjunção, que é um dos primeiros conectivos, o conectivo e ou conjunção. O que acontece? Para montar a tabela verdade do conectivo e, eu tenho que pegar o quê? Vão ser duas proposições. A é uma proposição simples, o B é outra proposição simples, certo? E A e B vai ser a proposição composta. Então, eu vou juntar duas proposições simples e vou ver se o conectivo ele vai ser verdadeiro ou falso. No conectivo E, para ser verdadeiro, A e B tem que ser verdadeiro. Então, aqui, ó, eu tenho A verdadeiro, B verdadeiro. Então, A e B tem que ser verdadeiro. Os demais, todos são falsos. Um exemplo que eu vou dar é eu falar assim: eu vou te dar um celular e um notebook. Se eu chegar com os dois, então eu cumpri o prometido. Se eu chegar com um, eu não cumpri um prometido. Por exemplo, se eu chegar somente com o celular, A verdadeiro e B falso, então A e B vai ser falso. Se eu chegar... Então aqui é como se eu chegasse aqui, ó, nessa segunda aqui, é como se eu chegasse, por exemplo, só com o celular e sem o notebook. Então, eu não cumpri aquilo que eu prometi. Então, na quarta coluna aqui, ó, ou melhor, na quarta linha, nós temos falso com verdadeiro. É a mesma coisa que eu não chegar com o celular e chegar com o notebook. Então, eu não cumpri também o prometido aqui. E falso com falso, né? Ou não chegar com nenhum, aí que eu não cumpri mesmo. Então, o conectivo E é aquele conectivo que ele é conjuntivo, ou seja, ele junta, conjunção, ele junta. Se eu falar que eu vou chegar com uma coisa e outra, eu tenho que chegar com as duas para ser verdadeiro. Lembre do celular e do notebook. Eu tenho que chegar com o celular e com o notebook e dar para você de presente. Senão, nada feito. Eu não cumpri o prometido. Então, o conectivo E é aquele conectivo que diz assim, ó, se você não chegar com o celular e com o notebook, você não cumpre aquilo que você prometeu, certo? Então, tá aí a tabela do conectivo E, que é conjunção. Ok? Vamos para o próximo. Conectivo ou de junção. Aí nós temos o seguinte, conectivo ou. O conectivo ou, a única situação que ele vai ser falsa é quando ambos forem falsos. Quando A e B for falso, então eu vou ter no A ou B falso. Diferente da conjunção, onde se ambos forem verdadeiros, então A e B vai ser verdadeiro. Nesse caso aqui, se ambos forem verdadeiros, A ou B vai ser verdadeiro. Se A for verdadeiro e B for falso, A ou B vai ser verdadeiro. Se A
for falso e B for verdadeiro, A ou B vai ser verdadeiro. Se ambos forem falsos, então A ou B vai ser falso. É a mesma coisa de eu chegar para falar para você assim. Lembre, vamos colocar o celular e o notebook novamente. Agora só que eu vou falar o seguinte, eu vou te dar o celular ou notebook, ou seja, eu não vou dar e notebook, vai ser um ou outro. Um celular ou notebook. Então, eu vou te dar... Se eu chegar com os dois, eu cumpri o prometido além do que eu falei. Se eu chegar com um, eu também cumpri. Se eu chegar com o celular, eu cumpri. Se eu chegar com o notebook, eu cumpri. Mas se eu chegar sem nada, aí eu não cumpri. Então, na disjunção tem o quê? Para ser falso, A ou B, ou seja, A e B, ele precisa ser falso na disjunção, tá bom? Vamos em frente? Conectivo se então, que é o conectivo condicional. O conectivo condicional, o único caso que ele vai ser falso é quando A for verdadeiro e B for falso, é o chamado Vera Fischer. Por exemplo, se A for verdadeiro e B for verdadeiro, se A, então B vai ser verdadeiro. Se A for verdadeiro e B for falso, se A, então B vai ser falso. Se A for falso e B for verdadeiro, se A, então B vai ser verdadeiro. E se A for falso e B for falso, se A, então B vai ser verdadeiro. Então, no sim, então, o único caso que vai ser falso é Vera Fischer, ou seja, quando A for verdadeiro e B for falso, certo? Então, grave bem essa tabela verdade. E o que é que acontece? O A é o antecedente e o B o consequente. Então, se o consequente for falso e o antecedente for verdadeiro, então o que é que acontece? Se A, então B vai ser falso. É o chamado Vera Fischer, tá bom? Agora, se A for verdadeiro, B for verdadeiro, vai ser verdadeiro. Se A for falso e B for verdadeiro, vai ser verdadeiro. Se A, então B vai ser verdadeiro. Se A for falso e B for falso, se A, então B vai ser verdadeiro. O único caso na condicional é Vera Fischer, se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então, se A, então B vai ser falso, ok? Bicondicional, se somente se. Aqui é diferente. As setas, você vê que é uma seta de duas pontas, de duas cabeças. Então, aqui, para ser verdadeiro, A e B, ele precisa ser ou verdadeiro ou falso. Então, se A for verdadeiro e B for falso, se A, somente se B, vai ser verdadeiro. Agora, se A for falso e B for falso, se A, se somente se B, vai ser verdadeiro. Agora, se A for verdadeiro e B for falso, se A, se somente se B, vai ser falso. Se A for falso e B for verdadeiro, se A, somente se B, vai ser falso. Nesse caso aqui, para ser verdadeiro, A tem que ser verdadeiro, B tem que ser verdadeiro, ou A tem que ser falso e B tem que ser falso, para que o A, se somente se B, seja verdadeiro, ok? Vamos em frente. Conectivo ou. Temos o conectivo ou e o conectivo ou, que é a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é um V com traço embaixo, ok? Então, aqui é diferente da disjunção, certo? Da disjunção que chamamos de inclusiva. Aqui é a disjunção exclusiva. Então, o ou sem o traço é disjunção inclusiva. Ou seja, aqui nesse caso, ou A, por exemplo, ou A ou B, para eles serem verdadeiros, um deles tem que ser falso.
Por exemplo, se A for verdadeiro e B for falso, ou A ou B vai ser falso. Porque não pode ter aqui dois verdadeiros na disjunção exclusiva, que é o V com tracinho embaixo. Se A for verdadeiro e B for falso, ou A ou B vai ser verdadeiro. Um dos dois precisam ser um verdadeiro e o outro falso, certo? Se A for falso e B for verdadeiro, ou A ou B vai ser verdadeiro. Agora, se A for falso e B for falso, ou A ou B vai ser falso. Então, quando é que vai ser falso? Quando A for verdadeiro e quando B for verdadeiro. Ou quando A for falso e quando B for falso. Então, nós temos aí ou A ou B falso. Para ser verdadeiro, A tem que ser verdadeiro, B tem que ser falso, ou A tem que ser falso e B tem que ser verdadeiro, ok? Vamos para o próxima tabela, que é o modificador não. O modificador não pode ser representado por um tio, né, ou uma cantoneira. Então, coloquei aí os dois, que pode cair, né? Ambos podem cair em concurso. Então, se A for verdadeiro, não A tem que ser falso. Se A for verdadeiro, não A tem que ser falso. Se A for falso, não A tem que ser verdadeiro. Se A for falso, não A tem que ser verdadeiro. Perceba que eu coloquei isso duas vezes de propósito. Eu coloquei propositalmente. Se B for verdadeiro, não B tem que ser falso. Se B for verdadeiro, não B tem que ser falso. Se B for falso, não B tem que ser verdadeiro. Se B for falso, não B tem que ser verdadeiro. Tá bom, pessoal? Gostaram da aula, pessoal? Na próxima aula, vamos trazer algumas atividades, algumas questões de concurso público, para você ver como é que cai essas questões, essas tabelas verdades em concurso público. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, tá bom, pessoal? Ativa o sininho e com certeza você vai se preparar aqui. Vamos estar sempre colocando aulas, tá bom? E na nossa descrição teremos aí o nosso grupo do Telegram, certo? O nosso grupo do Telegram para você, tá bom, pessoal? Desde já eu agradeço por vocês estarem nos prestigiando, repasse para todos os seus contatos, tá bom? E muito obrigado. Tchau, tchau.